A gente viveu 10 anos de retrocesso. A gente acelerou muito na década ali 2010, 2011, 12, 13. A gente acelerou muito essa luta. 2014, a gente teve inúmeras conquistas, até que toda a questão política virou esse caos que culminou na eleição do Bolsonaro, no governo Bolsonaro e tal. E tudo isso atrasou muito e paralisou muito a nossa luta, né? A gente vive no Brasil um cenário de assistência gestante, assistência ao parto, ao nascimento, brutal, brutal. Eu não estou falando porque eu acho que é assim. Eu estou falando porque eu sei que é assim, porque esse foi o tema do meu segundo doutorado na área de saúde pública e saúde coletiva. Tanto que o título da minha tese, que qualquer pessoa pode colocar no Google e acessar, tá? E é importante um cientista dizer isso, porque todo o trabalho que nós cientistas fazemos no Brasil é feito com dinheiro público, porque a ciência no Brasil é financiada com dinheiro público. Então, os resultados precisam chegar a quem financia, que é o povo. Então, eu estou falando da minha tese para que qualquer pessoa que tenha interesse entre no Google e digite lá o título. Ela se chama Ameaçada e Sem Voz como num Campo de Concentração. E por que eu escolhi essa frase para ser parte do título da minha tese? Porque eu entrevistei mais de 1.200 mulheres brasileiras que viveram partos no Brasil. E essa frase de parecia que eu estava num campo de concentração, eu ouvi de centenas dessas mulheres que não se conheciam, nos lugares mais diferentes, nas classes sociais mais diferentes do Brasil. Então, se pessoas diferentes, mulheres diferentes, se referem, né, à situação da assistência ao parto com uma frase tão forte quanto essa, alguma coisa muito errada está acontecendo. E de fato está. O parto no Brasil, ele é absolutamente medicalizado. Então, o que significa isso? Ele é visto como arriscado, como mais sinônimo de possibilidades de morte ou de comorbidades do que de vida, como não pertencente à mulher, e sim a uma equipe técnica que vai oferecer a essa mulher o melhor tratamento. Só que nisso existem muitas armadilhas. Hoje, a gente tem um parto extremamente violento em todas as dimensões para vender cesariana. Porque a cesariana, ela é um produto que funciona em esteira de produção. A cada 40 minutos, você vai lá, abre a barriga de uma mulher, arranca um bebê, enfia caninho no nariz do bebê para desentupir, larga aquela, fecha a mulher, larga ela lá próxima. Quando um trabalho de parto natural pode demorar horas e ser absolutamente saudável. Então, quando a gente olha para a medicina de uma perspectiva capitalista, a gente vê as mulheres como meios para um fim, meio para um produto, que é um bebê saudável. Então, a gente começa a usar inúmeros recursos de linguagem para convencer essa mulher que, se ela não passar por aquela situação, ela está colocando o bebê dela em risco. Ela é a responsável por um suposto possível mau nascimento. E o que os médicos e médicas usam como argumento são coisas que nós, cientistas, sanitaristas, já desconstruímos há muito tempo. Então, quantas mulheres não foram induzidas a marcar uma cesariana antes de entrar em trabalho de parto, ou seja, antes que a gestação tivesse chegado ao seu fim, com o argumento de que havia um cordão enrolado no pescoço do bebê e que isso era muito perigoso. Me digam, gente, qual é o... Vamos trabalhar na dimensão do entendimento de todas as pessoas, que é um esforço que os cientistas precisam fazer. Sair desse lugar arrogante de sou doutor, de isso, daquilo, para dialogar com o povo. Qual é o perigo de um cordão enrolado no pescoço no olhar das pessoas? Ué, uma coisa que está enrolada no pescoço não vai permitir que o bebê respire. Mas o bebê não respira pelo nariz. Porque se ele tiver respirando pelo nariz, ele está aspirando o líquido que está dentro do útero, que está dentro da bolsa. Então, a troca gasosa, a oxigenação do bebê se dá pelo cordão umbilical. Então, não tem problema ele estar com um cordão envolto no pescoço. É impossível até a gente acreditar que em algum momento da gestação não esteve. Às vezes com várias voltas, porque é um cordão de alguns metros, num espaço super diminuto, com o bebê movimentando. E, no entanto, médicos dão essa justificativa com
toques de ameaça, o seu bebê está com cordão enrolado no pescoço. Se a gente não fizer essa cesariana amanhã, eu não posso garantir a segurança. E a mulher já está numa situação de vulnerabilidade, fica ainda mais. Esse é só um dos exemplos. A gente tem inúmeros exemplos de situação que são violências contra a mulher e contra o bebê. E que, por serem naturalizadas, as mulheres não sabem que são violências. Elas não sabem que elas poderiam ter partos extremamente diferentes dos que elas tiveram. Cuidadas, respeitadas, de acordo com seus valores, com seus objetivos, com seus anseios. Então, eu, como mulher feminista, sanitarista, sempre falo, a escolha da mulher precisa ser respeitada, desde que informada. Porque como é que essa mulher vai dizer assim, não, mas eu escolhi passar por isso? Quando ela escolheu com base numa informação absolutamente errada, ameaçadora. Então, faço aqui, e agradeço ao Azenha por ter levantado esse tema, faço aqui o meu apelo para que as militantes, as ativistas, voltem a erguer bem alto essa bandeira, porque a gente teve que lutar por nossa vida aí nos últimos 3 anos, tanto pela ameaça que Bolsonaro representava, quanto pelo vírus causador da Covid-19, e muitas outras lutas ficaram pausadas ou desaceleraram. Vamos voltar com tudo, vamos voltar com tudo.